Meu nome é Rodrigo e eu nasci numa família muito pobre, na qual meus pais tinham alguns problemas de relacionamento e chegou no ponto que eles vieram a se separar. Eu tinha meu pai como um espelho, onde eu via ele como um exemplo a ser seguido. E quando houve a separação, foi quando minha mãe chegou na Igreja Universal do Reino de Deus e a gente começou a trajetória na fé. Meu pai se tornou um grande traficante. Quando eu me vi longe dele, eu vi aquela carência muito grande. Até porque eu estava na igreja, mas não conhecia Deus. Eu ia por questão de estar acompanhando a minha mãe nas reuniões de quarta, sexta, domingo, de segunda. Eu me afastei e comecei a estar sempre visitando o meu pai. Como tendo ele como exemplo, comecei a ver grande quantidade de droga, dinheiro e a facilidade que ele tinha para certas coisas. E por a gente ter nascido num lar muito pobre, o que ele tinha a gente nunca tinha visto. Ele me dava do melhor. Se eu pedisse para ele um tênis caríssimo, ele me dava um tênis caríssimo. Se eu precisasse de uma roupa, eu teria uma roupa caríssima. Eu andava com dinheiro no bolso. Meu pai andava com um pacote de dinheiro que eu olhava assim e falava, meu Deus, quanto dinheiro! Aquilo vislumbrava, porque eu tinha poder aquisitivo para comprar o que eu quisesse, para fazer o que eu quisesse. Então eu queria aquilo para mim. E minha mãe, mesmo 7 anos depois dele ter saído, minha mãe nunca desistiu da salvação dele. Isso que causou algo muito forte dentro de mim, porque minha mãe sempre fez as correntes, campanhas pela família, para que meu pai se convertesse e voltasse. E depois de 7 anos, meu pai deixou tudo. Meu pai deixou as drogas, meu pai deixou o tráfico, meu pai do nada voltou para casa. E se converteu, se batizou. Aí foi quando meu pai veio a falecer, aí meu mundo acabou. Então eu não queria voltar àquela mesma situação. Então a única saída, o único meio que eu via era seguir os mesmos passos do que ele, mesmo depois dele ter voltado, se convertido e falecido na presença de Deus. Foi quando que, um ano após o falecimento do meu pai, eu fui preso no tráfico de drogas. Eu quebrei a cara. Tudo que eu imaginei que não ia acontecer, aconteceu comigo. O meu pensamento, honestamente falando, foi com um parceiro que eu tinha no mundo do crime. Eu falei com ele assim, que ele foi me visitar, eu falei com ele, eu vou sair daqui, a gente vai planejar um crime, a gente vai assaltar um banco, porque a minha mente era essa, a gente vai assaltar um banco e a gente vai fazer a nossa vida, e nunca mais eu vou roubar. Até quando minha mãe, 2 meses depois que eu tinha sido preso, ela me visitou. E ela deu um presente que, esse eu creio que foi o maior presente da minha vida, foi uma Bíblia. E nessa Bíblia estava escrito, Jesus Cristo é o Senhor. E eu comecei a ler a Bíblia dentro da cela, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Aí veio dentro de mim um desejo de mudar. Não foi algo assim de uma oração que ela falou que ia orar por mim. Dentro de mim nasceu aquele desejo realmente de mudar. Naquele determinado presídio não existia trabalho de igreja alguma. Foi algo tão forte porque eu ouvi dentro de mim algo falando, volte. Poxa, eu falei com Deus. Pô, eu errei tanto, eu queria mudar, mas eu não tenho força a mudar. Eu não tenho força para ser outra pessoa, eu queria mudar, mas eu não tinha aquela condição de tomar aquela decisão, porque a pressão era tanta. E todo mundo falava para mim, você vai quebrar as pernas do crime, o que você vai ser? O que vão falar para você lá fora? Eu falei com Deus, meu Deus, se o Senhor realmente quer que eu venha ser uma nova criatura, o Senhor vai me mudar hoje, porque ou o Senhor me muda aqui, ou senão eu não vou sair daqui, vai acontecer uma rebelião, alguém vai me matar, mas eu não vou sair daqui para ser a mesma pessoa que eu era. Foi naquela noite que eu tive o batismo com o Espírito Santo, que eu tive o encontro com Deus. Não parecia que eu estava preso. Não parecia que eu estava preso, que teve um colega meu, depois de 2 dias, veio outras pessoas viver conosco, eu vivia com outras 3 pessoas, e ele tinha um medo terrível de ser transferido, porque tinha outros presídios de segurança máxima que o tratamento era horrível. Eu falava para ele assim, rapaz, eu vou falar um negócio para você. Podem me transferir lá para a China, porque eu tenho certeza que eu não estou sozinho.
E eu ria, e eu como se eu estivesse rindo aqui agora. Eu ria. Ele falou, rapaz, você tá preso e você tá rindo. Eu falei, estou rindo porque eu tenho certeza agora que eu não estou sozinho. E eu comecei a falar de Jesus. E todo domingo e todo sábado eu reunia todo mundo, fazia aquele círculo no meio da quadra do presídio com quase 300 pessoas e visitas e fazia a oração do Pai Nosso e dava uma palavra. Eu não sabia falar. Aí passou-se esse 1 ano e a gente servindo a Deus lá dentro e tudo. Eu fui solto. 3 meses após eu sair do presídio, não constava nada nos meus antecedentes criminais. É como se eu não tivesse nenhuma passagem. No entanto, que eu tirei um xerox e eu guardei isso, porque ninguém ia acreditar. Isso é algo impossível. O altar não somente me deu alegria, me deu uma esposa, me deu felicidade, me deu o que eu queria ver no meu pai. Hoje eu tenho o Pai dos pais, que é Jesus Cristo, o Espírito de Deus dentro de mim, que continuamente me inspira, me dá força nos momentos de dificuldade, porque as dificuldades não cessaram por aí, até porque depois que eu recebi o Espírito Santo, continuaram as tentações, as provações, as provocações, e o Espírito Santo tem nos mantido de pé. E muito mais do que isso, a alegria da salvação. Tenho um casamento hoje com uma mulher maravilhosa que serve a Deus junto comigo e temos servido a Deus graças ao Espírito Santo. Eu posso dizer também que o Espírito Santo é a pessoa mais importante do que a minha esposa, mais importante do que o meu trabalho, mais importante do que a igreja, mais importante do que tudo. Porque eu creio que sem o Espírito Santo eu não seria, não sou e não serei nada. O Espírito Santo é o bem mais precioso que Deus pode me dar. Eu queria falar com vocês, especialmente que tem passado muitos anos na igreja. Talvez a senhora ou o senhor que está aí me ouvindo se encontra na igreja por 7, 10, 20, 30 anos. Talvez você chegou agora e você está se perguntando como houve e qual é o segredo da mudança. Primeiramente, a obediência à voz de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele fala com todos, mas nem todos estão aptos a obedecer à sua voz. Então a palavra é bem simples, ouvir e obedecer. Eu ouvi no presídio, você está ouvindo agora através deste testemunho. Só depende de você ouvir esta voz e obedecer.